Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos acolher nesta noite, no prosseguimento do tema que vamos abordar na noite de hoje, que é um aspecto da depressão. Um aspecto, pois há diversos aspectos que visam entender essa problemática que surge nos dias atuais como grande líder dos transtornos mentais nos próximos anos. E essa palestra é dividida em 3 partes, e hoje vamos tratar apenas da primeira, que é a origem da tristeza. Não temos aqui nenhuma pretensão de trazer uma verdade, porque conforme Harari, na sua obra Sapiens, ele vê a história da humanidade em 3 grandes revoluções. No princípio, na revolução cognitiva, em que o homem da pedra descobre que pode aprender a manipular o fogo, os instrumentos, dando um grande passo na evolução do ser humano aqui na Terra. Posteriormente, a revolução agrícola, em que o homem descobre que pode controlar a produção dos seus alimentos através do cultivo de alimentos. E, por fim, a revolução científica. Interessante essa abordagem dele, histórica, de que, na verdade, a revolução científica foi a revolução da ignorância. Quando os homens da ciência resolveram aceitar que ignoram grande parte da natureza, começaram, enfim, as grandes descobertas científicas que até hoje têm trazido benefícios para a humanidade. Então, a revolução científica é a revolução da ignorância, a descoberta de que temos muito que aprender. E hoje todos os cientistas sabem disso. Por exemplo, não temos noção de mais de 90% da constituição do universo. Não temos a sapiência e o conhecimento do que é feito mais de 90% do universo. Então, a descoberta de que temos muito que aprender foi um motor de aceleração para as grandes descobertas científicas. Então, aqui, tão pouco temos o conhecimento, a verdade sobre esse tema. Apenas vamos abordar um aspecto da depressão. E é lógico, somos espíritas, espiritistas. E o espiritismo traz respostas que contribuem na solução de um problema tão grave. Então, desejamos que vocês nos acompanhem no nosso raciocínio e, de antemão, nos perdoem caso venham a se contrariarem com o tema. Porque a origem da tristeza, esse tema, a primeira parte, é exatamente para entendermos o que é a tristeza. Porque no decorrer dos erros, foi colocado em nossa mente, em diversas reencarnações, introduzindo conhecimentos elaborados, na verdade, pseudo-conhecimentos elaborados pela superstição, por uma religião dogmática, por uma presunção e uma arrogância de que
sabiam das coisas, nós colocamos a tristeza numa posição equivocada diante da sua importância para o nosso progresso. A tristeza não é um problema. A tristeza é uma elaboração mental que até os anjos o sentem. Quando pegamos a obra de Emmanuel, uma das melhores obras, no meu ver, para quem está sofrendo e que acha que sofre mais do que todo mundo, deveria ler, e principalmente aqueles que acham-se abandonados pelo mundo, injustiçados, e se prendem ao mundo material como a única forma de felicidade, ler a obra Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é uma boa medida preventiva para aceitarmos as condições difíceis que nós mesmos elaboramos em situações passadas, ou nesta vida, ou em vidas anteriores. E vemos lá um anjo. Eu uso o termo anjo como um espírito evoluído, não aquele com as asas nas costas, criado por Deus, conforme algumas teologias, perfeito. E nós espíritas não cremos nessa ideologia, e sim que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E na obra, esse espírito se sente triste. E a descrição de Emmanuel, da região em que ela vive, é o sonho de todo caruaruense. Lá não tem buraco nas ruas, lá o trânsito não é problemático, as pessoas volitam, as construções são perfeitas. Tem até vários sóis, não tem só um sol. E o calor lá não é como o calor do Agreste. O calor energiza e não aquece. A vegetação é um desenho mental de Emmanuel, um convite ao belo. E as projeções arquitetônicas, para quem faz arquitetura e engenharia, é um grande incentivador para as elaborações arquitetônicas em nosso plano. Até porque Alcione, e é esse espírito, fazia trabalhos em Sírios, exatamente para trazer tecnologia para o nosso planeta Terra, na área da arquitetura. E ela, vivendo nesse belo paraíso, se sentia triste. Mas tristeza não é algo ruim. Felicidade é a ausência da tristeza? Foi o que colocaram nas nossas mentes. E fomos programados, isso mesmo, pelas nossas experiências reencarnatórias, para repetir os mesmos processos depressivos e tristes em reencarnações sucessivas. Nascemos pela criação divina simples e ignorantes. E passamos a reencarnar em seres, corpos primitivos, em diversos reinos. No nosso planeta nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o animal, esses 3 reinos biológicos. E temos 4 reinos morais. 4 reinos morais, segundo a doutrina espírita. O mineral, onde os princípios espirituais criados por Deus podem se envolver e se ligar a um corpo mineral.
o vegetal, onde o princípio que evoluiu do mineral passa a habitar corpos vegetais, o animal, onde o princípio espiritual evolui mais ainda e passa a viver em corpos de animais. E o reino hominal, onde depois do princípio espiritual está já nesses três reinos, que nós temos conhecimento aqui no nosso planeta, chega a um nível de evolução em que ele é separado, levado a uma região que não conhecemos, em que espíritos e processos desígnios de Deus elaboram nesse princípio espiritual alguns novos automatismos, além daqueles que ele conquistou na passagem por esses três reinos. Para, enfim, esse princípio espiritual encarnar no corpo humano, chamado, enfim, de espírito. Não mais princípio espiritual, e sim espírito. Entre a criação e até o momento em que o espírito começa a encarnar no corpo humano, segundo André Luiz no livro Evoluções dos Mundos, essa trajetória para gravar automatismos e criar um novo corpo. Porque tivemos um corpo no mineral, tivemos vários corpos no vegetal, milhares no animal, para enfim desenvolver corpos. Um corpo humano, com órgãos, coração, pulmão, cérebro, sistema digestivo, sistema nervoso, tudo isso criamos mentalmente nessa trajetória evolutiva, para que quando todos esses órgãos estivessem prontos, alterados pela superioridade de alguns espíritos, pudéssemos com esses órgãos criar um corpo humano, originado da mente, onde está todo esse arquivo gravado. E esse corpo, que André Luiz chama de corpo mental, ele cria no plano espiritual um corpo humano com todos os órgãos, mas é um corpo espiritual. Com esse corpo espiritual, pulmão e todos os outros órgãos, coração, sistema nervoso, cérebro e tudo mais, podemos ser introduzidos num novo corpo aqui na Terra. Um corpo biológico em que o espírito começa a encarnar. Como humano. Não é o corpo humano que criou o corpo espiritual. Foi o corpo espiritual que criou o corpo humano. Por isso que quando todos vocês, eu não gosto nem de dizer isso para vocês, quando vocês morrerem, vocês vão acordar no plano espiritual com o corpo. Talvez alguns acreditem que foi o corpo biológico que criou esse corpo espiritual. Não! Você já o tinha. Porque ele é um corpo que modela o corpo biológico. E ele, esse corpo espiritual, é modelado pela mente. Então, tudo que você tiver na mente vai se plasmar no corpo espiritual. E esse período, criação do espírito simples e ignorante até chegar a ser chamado de espírito, levou 15 milhões de séculos, segundo André Luiz, no tempo da Terra, ou 1,5 bilhão de anos. Só automatismo, levados pelos impulsos mecânicos do corpo para gravar esses automatismos e para chegar a esse ponto de modelagem de um corpo espiritual com todos os órgãos que nós temos aqui. Portanto, o corpo mental
modela o corpo espiritual. E o corpo espiritual modela o corpo biológico. Essa síntese, esse introito, é para que a gente entenda que não vamos nos aprofundar esta noite, vai ser na segunda parte, que a gente entenda a gênese das enfermidades no corpo somático, corpo físico, ou corpo espiritual, que também é somático, psicossomático. Então, mente desequilibrada gera um corpo espiritual desequilibrado e, por sua vez, desequilibra o corpo biológico. E mesmo sem um corpo biológico, você com a mente desequilibrada vai estar com o seu corpo espiritual desequilibrado. Então, os transtornos mentais, ele causa problemas no corpo somático, seja espiritual, seja biológico. Então, toda a origem das doenças, todas, é causa mental, da conduta e do entendimento, do intelecto. Porque alguns séculos atrás, tomar banho era um crime. A nobreza, muitas vezes, passava um ano sem tomar banho. Todo mundo quer ser nobre. Quando vai numa cartomante, você vê uma princesa podre. Não tomava banho, usava a mesma roupa, só vivia com doença de pele. A nobreza vivia cheia de doenças de pele e de doenças. Os pagãos tomavam banho, lavavam as mãos. Isso é intelecto. Sem conhecimento, nós sofremos. E no desenvolvimento do intelecto, nós vai desenvolvendo a mente para os aspectos morais da vida, tanto aqui na Terra como no plano espiritual. Porque tem vida no plano espiritual. Tem vida. Tem um corpo material lá. É o corpo espiritual. É matéria. Não nas condições vibratórias, ou seja, as moléculas não vibram como vibram as moléculas daqui, nessa dimensão. Então, está gravado aí. Quem estiver doente, tem que trabalhar a mente. No livro Evolução dos Mundos, na segunda parte, item 19, há um questionamento lá, André Luiz, sobre o tratamento espiritual do corpo, no plano espiritual. Como é que os espíritos tratam o corpo nosso no plano espiritual? Eles tratam sim, mas não curam. A única condição para a cura é reencarnar. É reencarnar. Eles podem fazer uma terapia para minimizar o sofrimento. Porque a origem está na mente do espírito. E ninguém pode substituir isto. É da lei de Deus. É da criação. Por isso os espíritos sabem que a nossa conduta intelectual e moral nos leva a essa condição enferma da mente, que gera no corpo psicossomático algumas sequelas. Então não há saída, não há outro jeito, não há outra forma de se curar. Porque quando vamos ao Evangelho, em que os evangelistas tratam muitas passagens sobre a cura de Jesus, Jesus nunca propôs que curou alguém. Ou a tua fé te curou, ou vai e não peques mais. Todo o evangelho de Jesus, com relação às doenças,
responsabiliza o enfermo. Até a mulher que tocou as vestes de Jesus e curou a sua hemorragia, ela estava munida da crença de que poderia ser curada. Os fluidos de Jesus auxiliaram como se fosse um band-aid na ferida. Mas a sua cura definitiva está na sua reforma íntima, que está na mente. Então, quando vamos ver alguns diagnósticos louváveis, nobres, da ciência humana, que são respeitáveis e devemos seguir, nós vamos notar que, pouco a pouco, na evolução do pensamento da humanidade com relação à tristeza, no decorrer do tempo, ela vai mudando de significado. Atualmente, na modernidade, nós vamos ter no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, criado pela Associação Americana de Psiquiatria, para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais. É para isso que serve esse manual. Esse manual define depressão como presença de humor triste. Presença de humor triste. Vazio. Um vazio. Só quem tem depressão sabe explicar que vazio é esse. Ou irritável. A pessoa fica meio irritada. Acompanhado de alterações somáticas. Alterações somáticas é alterações no corpo físico. Isso não é espiritismo, isso aqui é Associação Americana de Psiquiatria. A mente somatiza enfermidades. Então, a depressão nunca vem junto com o distúrbio mental. Ela vem acompanhada de diversos outros problemas no corpo biológico. E cognitivas. Cognitiva por quê? Porque a pessoa passa a entender o seu mundo, o seu universo sensorial de forma equivocada. Às vezes não consegue nem entender coisas básicas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. Você não funciona mais direito. Tudo em sua vida parece que está errado. Não funciona o corpo, não funciona a mente, você não se concentra, não dorme. Tem alguns efeitos de doenças secundárias, síndrome de pânico. E você passa a não funcionar direito. É claro que isso por si só não é a definição da depressão. Isso é uma síntese. Lá está muito mais aprofundado. E nós vamos ver na história que no passado já tinha outro diagnóstico. O médico William Cullen emprega pela primeira vez na época do Iluminismo o termo neurose, neuro, e classifica a melancolia como alteração da função nervosa e não como outrora se pensava no passado. Se pensava no passado que tinha relação com os humores. Os médicos do passado, dos distúrbios mentais, faziam relação a bilis escura, bilis clara, bilis verde, com a relação da melancolia. E, no século XIX, pela primeira vez, o termo depressão, foi no século XIX, surge com um sentido mais próximo a esse que eu citei para vocês agora há pouco. E colocou melancolia esse termo, vejam só, no século XIX. Livro dos Espíritos é do século XIX.
O Evangelho segundo o Espiritismo é do século XIX. Gravem bem isso aí. Enquanto o termo melancolia poderia estar associado a qualquer tipo de loucura. Quem é louco fica melancólico. Mas a depressão seria uma patologia separada dos transtornos mentais. Seria um transtorno. E a melancolia estaria inserida em todos os problemas mentais. Em 1860, a palavra começou a aparecer em alguns dicionários científicos, médicos. E começou alguns tratamentos mais humanizados. Porque o mais humanizado antes de Felipe Pinel, já ouviu falar em Pinel? Aquele cara ficou Pinel. Tá, Pinel. Começou a humanizar mais o tratamento dos transtornos mentais. Mas antes disso era tirar sangue. Olha, vamos diminuir aqui vamos fazer uma sangria nesse. Até que ele morria com problemas de pressão ultra baixa. De tanto tirar sangue dele, ele desencarnava e os médicos muito arrogantes. Lembro da Revolução Científica? Foi depois disso, viu? Porque a Revolução antes disso era arrogância. Os cientistas diziam, nós sabemos de tudo. Tira o sangue dele aí que ele vai melhorar da depressão. Melhorava. Nunca mais ele ia ter depressão. Ele desencarnava. Então as terapias eram violentas. De choque, cortes, surras. O enfermo era jogado em prisões. E muitas religiões passaram a tratar esses indivíduos como endemoniados. Aí piorou. Amarrava a perna dele numa corda, os braços noutra corda, vamos esticar ele para tirar o demônio. Saia demônio, tripa, pescoço, saia tudo. Que era o demônio que ia ficar num lugar desse? Não tinha demônio que aguentasse. Ele ia embora. Mas desencarnava, o demônio foi embora, agora pode enterrar. Está salvo. Mas Felipe Pinel mudou isso, começou a humanizar mais. E ele notou nessas pessoas melancólicas e depressivas que elas tinham uma tendência a buscar o suicídio. Isso em 1860 e posterior. Mas aí André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a gente volta para o livro de André Luiz, e a gente começa agora a tratar da tristeza, e todo mundo vai querer ficar triste depois dessa palestra. Até eu fiquei. Fiz de tudo hoje para ficar triste. E não fiquei. Meu pai está internado, aguardando a cirurgia cardíaca. Fui visitar lá senti-me um pouquinho triste. Houve problema no meu trabalho, fiquei um pouquinho triste. Cheguei em casa feliz da vida. Por quê? Me senti triste hoje. Vocês vão entender. Não jogue os sapatos em mim agora, não. Os deprimidos. Por favor. Eu compreendo a luta de vocês. Eu também sou depressivo crônico. Depois vou dizer o remédio que eu estou tomando. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, trata da luta evolutiva. Vejam isso lá no Homem da Pedra. Homem da Pedra, hein? E vejam como se confunde com os dias atuais, em que volvemos a uma nova luta evolutiva. Estamos numa transição moral em nosso planeta. Não é uma transição física não, hein, gente? O furacão Irma não tem nada a ver com a transição planetária. Ali é transição material, física. Nós estamos passando por uma transição moral. Pode fazer suas festas para o ano. Para o ano não, daqui a 2 anos, em 2019. Pode fazer festa, não tem problema não. Vai acabar o mundo não. Não se preocupem. Veja a luta evolutiva que André Luiz relata no princípio dos tempos aqui na Terra. Em que o espírito começa a reencarnar pelas primeiras vezes. Aí ele fala assim, entre a alma que pergunta, isso é o raciocínio do espírito encarnado na idade da pedra.
a existência que se expande, a ansiedade que se agrava, parece os dias atuais, não é? E o espírito que responde ao espírito, no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. Começou uma guerra dentro dos porões da nossa consciência. Por isso que o depressivo não encontra o lugar nem a causa. Porque ele busca em algum ponto dos seus órgãos sensoriais. Isso é uma guerra mental, uma luta. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera, ele era bruto, e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos. Que instrutores amigos são esses? São os espíritos superiores que acompanhavam esses espíritos nas suas primeiras encarnações. E, de alguma forma, estimulava a ele esses pensamentos. Esse conflito interior. Era um estímulo para que ele se desenvolvesse. Que lhe amparam a senda desses instrutores amigos. Passou a indagar sobre a causa das coisas. Aí começou a indagar. Por que isso? Por que chove? Por que tem fome? Por que sente sede? Por que morre? Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso. Constrangido, gente, é uma imposição. O progresso não tem quem o barre. Não há como. Alguns seres humanos até tentaram na história da humanidade, mas não tem como. Pode até pensar que sim, mas não. Refugia-se no amor-egoísmo, na intimidade da prole, que ele entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Aí ele se junta com sua prole, com sua família, com as pessoas que estão dentro do seu convívio. Observa-se tocado por estranha metamorfose. É uma transformação interior. Ele não sabe, ele não entende por que isso está acontecendo. Por que está pensando nisso? Porque do nada eu comecei a pensar sobre o sol, sobre a água, sobre as plantas. Eu sou um homem que lascava a pedra. Para que eu estar com isso na mente? Mas os espíritos, eles estavam nisso. E, de repente, ele se vê instintivamente. O que é instintivamente? Ele não sabe de onde vem. A gente hoje não sabe como funciona a nossa mente. Imagina o homem da pedra. Que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Ele começa a raciocinar que é diferente, que tem sentimentos mentais e não apenas sentidos sensoriais do corpo biológico. Visão, tato, paladar, audição. Então, ocorre uma providência da espiritualidade maior. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas. Os espíritos superiores que coordenavam e colocavam na mente dele instintivamente alguns recursos para sua sobrevivência, passam a se distanciar deles pouco a pouco, lentamente. Façam isso com seus filhos. Eles vão sentir. Não vão se sentir bem. Você o ampara desde o nascimento, dá-lhe de mamar, cresce. Lá pelos 5 anos começa a se distanciar. Ele vai sentir essa ausência, desse afeto, dessa presença.
nos espíritos que se ligavam a esses homens da pedra lascada, eles também sentem saudades. E essas inteligências se afastam e tutelaram eles no desenvolvimento para que se lhe afirmassem as diretrizes próprias. Sente-se sozinho. Pergunte a um deprimido se ele não se sente sozinho. Até na multidão, muitas vezes ele se sente sozinho. O homem da pedra começa a se sentir sozinho pela primeira vez. Sozinho é um termo que nós usamos aqui. Mas ele não sabia nem o que era que sentia, mas era solidão. Mas não tinha sua família? Não tinha seus companheiros? Mas ele sentiu a saudade da presença espiritual. Esmagado pela grandeza do universo. Ele pensava que dominava a tudo pela sua brutalidade. E ele descobre que sua brutalidade não preenche esse vazio que ele sente naquele momento. A ideia moral da vida começa a ocupar o crânio. Pela primeira vez, começa o ser humano a ter ideias morais. Mas principiou o intelecto, vejam só, para depois os espíritos estimularem a moral. E tem que ser sozinho, senão não há mérito. Se os espíritos disseram, faça isso, faça aquilo, não iríamos nos desenvolver, porque tem que estar gravado em nosso arquivo mental, para que plasmemos um corpo espiritual melhor. Aí ele começa a ver o sol e diz assim, esse sol é poderoso. Começa a lhe dar a concepção de um Criador. A ideia religiosa. O oculto, seio invisível da natureza. E à noite começa a povoar-lhe de nebulosas visões. Ele é levado para ver coisas que para a mente dele não é normal. E pesadelos imaginários começaram a constituir as suas noites, dando-lhe a ideia de combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Parece até que ele está com depressão, pesadelo, conflito, solidão. Ele abraça os filhos, buscando solidariedade, tentando desafiar esse sentimento, mas não tem jeito. Tenta o acolhimento no lar, mas não lhe preenche. Os porquês começam fragmentários, os porquês da vida, e começa a insuflar-lhe o temor, o medo. Não sei se eles tinham síndrome do pânico, mas o medo começou a se instituir. Isso é uma transição, uma luta evolutiva. Nós estamos passando hoje também. Percebam. Percebe, então, que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza ao modo dos animais. Não pode mais agir como um animal. Principia-se aí os mecanismos em que, no mundo em que ele vivia próprio, passa a descobrir que toda ordem para a pacificação desse estado está na cooperação. Eu volto para Harari de novo, no livro dele, Sapiens, em que ele diz que, de alguma forma, o Homo sapiens se sobressaiu em relação aos outros seres humanos, espécies humanas, por conta da cooperação. Isso é de 1958, viu, gente? Evoluções dos Mundos. Harari é do ano passado, se eu não me engano. Aí vocês vão querer ficar tristes agora. Todo mundo. Falta de amigos, problemas financeiros, desejos frustrados, perda de entes queridos,
etc, etc. São várias razões para que a gente se encontre num estado de tristeza. E nessa tristeza e solidão, passamos um tempo, às vezes, considerável. Aí tem um tal de Joseph Forgas. Ele é da Universidade de Nova Gales, do Sul, na Austrália, e apresentou as suas pesquisas. Afirma que, ao contrário do que muitos pensam, existe um lado positivo nisso tudo. Existe um lado positivo no problema financeiro, nos desejos frustrados, na perda de entes queridos. Existe algo de bom. Ele diz assim, o mau humor é visto como um problema na nossa cultura focada na felicidade. Tem gente que está buscando a felicidade no like. Like. Vocês já deram like aí? Like, like. Tem gente que entra, faz aniversário hoje, aí entra lá no like, em busca de like, e se apresenta ao público, aos amigos, friends, que nunca viu, que nunca conversou, que nunca saiu para jantar, que não sabe quem é. Hoje eu estou fazendo aniversário. Tenho certeza que todos vão me dar um like. Assim mesmo. Aí tome like para cá, like para lá. Por alguns instantes, ele buscou a felicidade. Nada de errado aí. Mas os seus amigos não vão passar o dia todinho likeando, né? Não dá. Ele dá o like, vira as costas, tá bom. Não sabe nem quem é você. Não há sentimentos. E você não vai usufruir desses sentimentos. Que é a chave de tudo. Então, tem pessoas que estão focadas na felicidade. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Mas precisamos entender, completa ele, que sentimentos negativos temporários podem trazer importantes benefícios. Temporários. Porque tem gente aí que vai passar por essas situações temporárias de tristeza, mas não se contente que ele seja temporário e aumente esse tempo. Em busca de like. Eu tenho uma tia que ela, quando está triste, vai atrás de like. Já passou o problema, não tem mais problema, mas ela fica remoendo. Aí, no outro dia, ela relembra. Aí, para completar, o Facebook de daqui um ano atrás, você passou por esse problema. Aí ela se lembra. Estou triste porque eu me lembrei. Porque a rede social me lembrou daquele problema. E aí vai prolongando a tristeza. Quando a motivação já passou. Aí minha tia adora isso. Ela só vive chorando em casa. Ela sempre procura algo para chorar. E ela descobriu o YouTube. Gente, para quê? Ela agora chega em casa, às vezes vou em Recife, chega lá, está com os olhos inchados. Que é isso, tia? Quem morreu? Ninguém. Estou emocionada. Mas, tia, ela está triste? Não, estou emocionada. Ela está desenvolvendo um quadro, ela não percebe, de uma emoção gratuita, que não é sentimento elevado. Não é um sentimento elevado. Não é a tristeza que Alcione sentia naquela região que eu falei do livro Renúncia, de Emmanuel. Ela sentia tristeza porque seu amado estava numa região
purgatorial. E ele se atrasara na evolução. E ela o amava muito. Não vou contar não para vocês verem o livro. Ela feliz onde estava, mas triste. O seu amado não está junto a ela. Tristeza. Mas trabalhava. Trabalho. Tia, faça alguma coisa. Não, mas olha, eu não preciso mais. Esse crime aí, a violência nas ruas, como é que eu vou... Ela é espírita, hein? Eu vou para o centro espírita, eu vou com medo da noite. Ou assaltar até um centro aí. E ela está emocionada porque vê algumas cartas psicografadas, né, que tem no YouTube. Aí quando lê, é todo mundo chorando, chora para cá, chora para lá, emocionado porque o Espírito se comunicou e tudo mais. E tem aquelas fábulas, né, que são criadas para ganhar dinheiro. São criados até aqueles pequenos filmes emocionantes que você chora de uma criança, de um jovem, de uma pessoa que vai tudo teatral, ilusório. Mas ela nunca saiu de casa para levar um saquinho de leite na casa espírita para alguém que estava esfaimado. Nunca. Tem mais de 10 anos no espiritismo. Primeiro veio o computador, aí ela não saiu mais. Depois o smartphone, não saiu mais. Depois veio o Face, não saiu mais. Depois agora o YouTube, vai demorar para sair. Porque ela já está perto de desencarnar. Então, não há sentimento nesta lágrima. E não há um retorno que traz bem-estar ao corpo espiritual. E ele diz assim, José Pardo, um número crescente de evidências sugere que a melancolia é a chave para melhorar o comportamento e a maneira de pensar. E por esse motivo, são abordados no estudo Don't Worry, Be Sad, desenvolvido por esse psicólogo. Sabe o que quer dizer isso? Tradução. Não se preocupe. Fique triste. Por que está preocupado porque está triste? Por quê? Se Jesus disse que sois filho do Altíssimo, mas nesse mundo só terás aflições. Então queres o quê? Porque gravaram em nós a ideia de felicidade e a ausência de tristeza. E não é. Paulo ficava triste com a miséria, a escravidão do seu povo. Pedro ficava triste atendendo aqueles enfermos. Joana de Anjos fica triste ao ver seus parentes espirituais encarnados aqui na Terra e ele escrevendo para eles, na sua família espiritual. Tristeza é parte integrante. Para que, quando sentimos esse momento, multiplicarmos? Não estou falando para o deprimido, não, hein? Estamos falando da tristeza. Não é tão fácil assim se livrar depois que o processo patológico se instala. Isso é para a gente que ainda não adentrou aí. Não dá importância aos momentos tristes, além do devido. Quando ultrapassa essa valorização, pode-se correr o risco do quadro de uma tristeza mais prolongada se instalar. Por isso, essas recentes descobertas não quer dizer que seja toda a verdade, mas estimula, como ocorreu com o homem da pedra, a detectar um sinal de situações perigosas ou problemáticas. Cria um instinto. Porque você sofre uma tristeza hoje, sabe a causa, amanhã você está alerta para que esse quadro não se repita. Nem todo mundo está tão alerta assim, não é? Mas alguns ficam alerta. Desenvolve a parte cognitiva, a atenção, o pensamento analítico. Ele se desenvolve por essas experiências tristes.
Então, os sentimentos melancólicos não são ruins, como estão propagando muitos aí. Algumas religiões até. Até alguns espíritas. Eu já li toda a codificação, muitas obras complementares. Não dá para ler todas nessa encarnação. Nunca vi condenação à tristeza. Nunca vi. Se acharem, por favor, nos orientem. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar lá melancolia. Veja o que os Espíritos dizem. Sabeis por quê? Eles começam já questionando. Sabeis por quê? Às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida. Vocês sabem por quê? Claro que vocês sabem. Vocês já leram o Evangelho? Já leram essa parte aí, não é? Todo mundo já leu. E por que é tão difícil a gente inserir isso nas nossas vidas? Cenas para a próxima palestra, não vai ser agora. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota. Você está aspirando ser livre. Porque o que causa o constrangimento da tristeza é algo que está lhe prendendo ou algo que você se prende. Senão você não ligaria tanto assim. Aí de tanto ser constrangido, aí você se cansa. Jungido ao corpo que lhe serve de prisão, o espírito já vem em um corpo desse. Ninguém tem assim a felicidade de nascer com um corpo como o meu. Nem todo mundo tem. Olhos azuis. Corpo sarado. Sarado de dengue. Sarado de sarampo. Sarado de catapora. Sarado agora de chikungunya. Não é para desanimar? É. Porque quem teve chikungunya vai me dizer que ficou feliz da vida. Eu fiquei horrorizado. Então você quer sair dessa prisão. Mas é onde estamos jungidos. Reconhecendo inúteis esses esforços, porque a gente está fazendo o esforço errado. Estamos no caminho errado. Cai no desânimo. Se não cair nesse desânimo, gente, a gente nunca vai para o caminho certo. Concordam comigo? É preciso chegar a esse ponto. É a luta evolutiva que ocorreu nos homens da Pedra Lascada. E como o corpo, olha lá, definição americana sobre depressão. Como o corpo lhe sofre a influência, o corpo vai sofrer influência. Isso é no século XIX, hein? Isso aqui foi Kardec no século XIX. Toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgas infelizes. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Como fazer isso? Só na próxima palestra. Resistam, viu? Na próxima palestra, quem sabe. O velho é que vai saber. São inatas, gente, no espírito de todos os homens, as aspirações de uma vida melhor. Quando não consegue, bate a tristeza. Porque estamos no caminho errado. Mas não as busqueis neste mundo. Não vão atrás do like, não, gente. Vão atrás dos menos favorecidos. Dos semelhantes que precisam da tua palavra. Porque você tem o que dar. Se não tiver material, você tem o que lhe dar. Porque Matheus de Calcutá, quando estava triste, buscava uma pessoa mais triste para dizer-lhes as palavras que gostaria de ouvir. Terminava se equilibrando. Quando Deus nos envia os espíritos que lhe pertencem,
Quem são os espíritos que lhes pertencem? Filhos, netos, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Esses espíritos também são os missionários. Francisco de Assis, espíritos encarnados, de anjos, José Manuel, envia para que a gente tome o rumo correto. Lembrai-vos que durante o vosso decreto, que é lugar onde se cumpre pena aqui na terra. Então, cumprindo uma pena, gente. Estamos no mundo de expiação e provas. Nem batam as pernas aí, nem façam beicinho. Estamos no mundo de expiações e provas. Briguem com Deus. Aconselho a não fazer isso. Tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações. Quando é que essas inquietações e tribulações ocorrem? Quando você foge das suas responsabilidades. Vem o sofrimento, vem os problemas, e você não sabe enfrentar. Mas se vier, porque não tem jeito, somos imperfeitos, quem somos nós para não vir? Sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai os resolutos. Duram pouco quando você os enfrenta, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Em nenhum momento aqui, ele colocou a tristeza como um problema, e sim como um reflexo de um sentimento inato, o desejo de todos nós de sermos felizes e não estamos conseguindo, para que nesse sentimento busquemos o caminho correto, pois estamos no caminho equivocado. Todos nós estamos. Não há ninguém perfeito nesse mundo. O único que eu tive conhecimento foi Jesus, Espírito puro. Mas nós não. Vamos errar, vamos nos entristecer. Mas é imperioso diminuirmos esse ciclo em busca de uma nova conduta. Porque, para concluirmos, Khalil Gibran, poeta que fala da alegria e da tristeza, diz assim: a vossa alegria é a vossa tristeza mascarada. E o mesmo poço de onde sai o vosso riso esteve muitas vezes cheio de lágrimas. E como poderá ser de outra forma? Quanto mais fundo a tristeza entrar no vosso ser, maior é a alegria que podereis conter. A taça que contém o vosso vinho não é a mesma que foi feita no forno do oleiro? E a lira que vos apazigua o espírito não é da mesma madeira com que foram esculpidas as facas? Quando estiverdes alegres, olhai bem dentro do vosso coração e descobrireis que só aquele que vos deu tristeza vos dá também alegrias. Quando estiverdes tristes, olhai novamente para dentro do vosso coração e vereis que, na verdade, estás a chorar por aquilo que foi a vossa alegria. Alguns de vós dizeis: a alegria é maior do que a tristeza.
E outros dirão: não, é a tristeza que é maior. Mas eu digo-vos que são inseparáveis. Juntas vêm, e, quando uma se senta junto de vós, lembrai-vos que a outra está a dormir na vossa cama. Na verdade, estáis suspensos, como balanças, entre a vossa tristeza e a vossa alegria. Só quando vos esvaziais, ficais em equilíbrio e imóveis. Quando o guardador de tesouros vos erguer para pesar o seu ouro e a sua prata, nem a vossa alegria, nem a vossa tristeza se devem alterar. Muita paz a Deus. Domingo agora nós vamos ter